Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer imenso estar retornando aqui com vocês nesse dia 24 de maio, para darmos continuidade à nossa atividade da Semana de Enfermagem aí para o interior do Amazonas. E também um grande abraço aqui para nossas colegas residentes de obstetrícia daqui da UEA, que também estão participando. O Horácio também que está participando aí, aqui dentro de Manaus, e levar em consideração a importância que tem, né, de chegarmos mais perto do nosso interior do Amazonas, da nossa equipe de enfermagem aí no município de Apuí, Manicoré, Parintins, aqui mesmo em Manaus, Nhamundá, Anori, Humaitá, e aguardamos mais municípios entrarem aí para estar interagindo conosco. Tá bom? Então, hoje, né, gente, como nós tínhamos prometido para vocês, hoje é o nosso encerramento, mas é um encerramento, assim, muito especial, porque nós vamos estar com o nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o doutor Sandro André, e ele vai fazer sua fala e, em seguida, nós daremos continuidade à nossa atividade, que é justamente o cuidado com esse recém-nascido, né, da maternidade à atenção básica. Tá? Então, hoje é um dia assim, bem especial, e de antemão eu quero agradecer a todos esses municípios que estão participando, né? E aproveitem, anotem tudo o que vocês quiserem para depois nós discutirmos, tá certo? Agora, com a palavra, o nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem, doutor Sandro André Pinto, para dar a sua palavra, né? Hoje de encerramento, mas ele também pode, de outras vezes, né, Sandro, estar aqui conosco para nós estarmos interagindo com o nosso interior do Amazonas. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar aqui presente nesse encerramento da Semana de Enfermagem da Telesaúde, esse instrumento que nos aproxima, né? Esse nosso estado gigantesco, formado por 62 municípios, e esse instrumento maravilhoso acaba nos aproximando. Essa é uma das funções do Conselho Regional de Enfermagem, se aproximar de todos os profissionais, atingir até os mais longínquos interiores. Para vocês terem uma ideia, nos nossos 4 primeiros meses de gestão, nós já visitamos pessoalmente 12 municípios. E até o final da nossa gestão, o nosso propósito é visitar os 62 municípios, para dizer que o Corém está atento, cumprindo as suas obrigações, que uma delas, a principal, digo, que é a fiscalização, e para ver em que condições a enfermagem do Amazonas se encontra. Eu sei que nós temos grandes desafios para vencer, mas só venceremos com 2 situações. A primeira delas é o conhecimento, e está acontecendo. E a segunda é com a nossa união. Nós precisamos nos esforçar, fazer um esforço, tanto individual e coletivo, para nos unirmos realmente de forma prática. Temos grandes desafios. Hoje nós temos o desafio das 30 horas em todos os níveis no nosso estado, temos o piso salarial, mas com luta, com união, com conhecimento, que é isso que nós estamos fazendo, eu tenho absoluta certeza que nós iremos conseguir. Nós temos estreitado grandes parcerias, doutora Ivone Amazonas, doutora Bárbara, com instituições renomadas também, Universidade Federal do Amazonas, UEA e muitas outras instituições, tudo isso para fortalecer a nossa categoria. Eu acredito que em pouco tempo o Corém atenderá demandas que estavam atrasadas. Nesse primeiro ano, vocês sabem que o primeiro ano de gestão é um ano de nós organizarmos a casa. E praticamente nós estamos fazendo isso. Ao mesmo tempo que estamos nos organizando internamente, nós temos aparecido externamente. Muitos eventos, muitas fiscalizações. E eu deixo uma dica para vocês. Usem mais o conselho. O conselho, muitas vezes, ele precisa ser provocado. Tudo que vocês têm dúvida, as dúvidas, às vezes, tem demandas que nem são do conselho, às vezes são demandas que fazem parte do sindicato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, envie de forma formal para nós, através de um memorando, através de ofício,
que com absoluta certeza nós iremos responder em breve. E enxergue no conselho a casa de vocês. Qualquer dúvida, alguém que se sentir humilhado, menosprezado nas suas unidades, encaminhe isso para o conselho. Nós temos nos esforçado para ir pessoalmente atender essas demandas. E eu tenho absoluta certeza que em pouco tempo nós escreveremos uma nova história para a enfermagem amazonense. Agora eu vou deixar vocês na companhia dessas excelentes profissionais, doutora Ivone Amazonas, doutora Bárbara, hoje com esse excelente tema, que é cuidados do RN da maternidade e atenção primária. Nós teremos muitas outras oportunidades, teremos sim aulas juntos, uma outra oportunidade de estarmos conversando. Mesmo estando longe, nós estaremos perto. Eu deixo um grande abraço e o Conselho Regional de Enfermagem está de portas abertas para recebê-los. Um grande abraço, boa tarde, bom curso. Obrigada, doutor Sandro. Assim, muito importante esse momento, porque nós sabemos da importância que tem o nosso conselho, né, para que nós possamos estar juntos, compartilhando não só evoluções científicas, mas também nós precisamos interagir com o nosso conselho para que a nossa enfermagem amazonense cresça realmente e que nós saibamos que o nosso Corém é a nossa casa. Né? Então, eu preciso participar de todas as atividades que tem no meu conselho, senão eu não me sinto parte dele. Né? Então, é importante a gente valorizar o nosso Corém. A cada trimestre eu vou fazer de tudo para que, por meio da Benfo e por meio do próprio conselho, o nosso presidente esteja conosco nessa fala, para valorizar cada vez mais o papel da enfermagem amazonense. Né? Que sem o chefe da casa, né, o pai da casa, a gente não consegue andar. Alguém tem que puxar essa turma, né? E aqui está o nosso presidente, para que ele possa estar puxando a nossa equipe e mostrar que o Amazonas tem muito a crescer com a enfermagem amazonense. Tá? Então, agora eu agradeço imensamente a sua participação. Tá? E as perguntas vão ficar para o final, mas aí a gente pode estar encaminhando. Depois nós podemos estar fazendo retorno para vocês das perguntas que vocês quiserem estar passando para o doutor Sandro. E agora nós vamos dar início à nossa palestra, tá bom? E aí nós vamos agora dar início à nossa apresentação, tá certo? Agora eu convido a enfermeira, essa última sessão, né, que é cuidados com recém-nascidos da maternidade e atenção primária, vai ser uma dobradinha entre eu, Ivone Amazonas, e a enfermeira obstétrica Bárbara Mislane, da Cruz Castro, que é a nossa enfermeira da maternidade Ana Braga, coordenadora do CPN, né Bárbara? CPN é o Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar. Tá? Ela trabalha na maternidade Ana Braga, nossa enfermeira obstétrica, também membro da Benfo, e somos da Comissão da Saúde da Mulher do Conselho Regional de Enfermagem. Então, assim, nós estamos juntos nesse trabalho, a Benfo e Conselho Regional de Enfermagem, para estar levando todo o conhecimento, não só da mulher, mas da criança também, materno e infantil. E aí nós vamos estar transmitindo hoje esse cuidado do recém-nascido baseado em evidência, claro, e levando um pouco também de toda a prática que vem sendo desenvolvida aqui no município, aqui na capital, em Manaus, mas que nós podemos estar apoiando vocês por meio de e-mail, de WhatsApp. Então, a gente fica à disposição no final da apresentação para estar respondendo as perguntas e também dando esse suporte, se for necessário, de material para vocês por via e-mail, WhatsApp, tá? Com vocês agora a nossa colega enfermeira obstétrica, Bárbara Mislane. Então, boa tarde a todos. Para mim é um imenso prazer poder compartilhar, né, difundir conhecimentos com os profissionais de saúde que se encontram em interiores, em cidades, em municípios distantes da capital, né? E, acima de tudo, é sempre um prazer poder compartilhar conhecimentos relacionados ao cuidado materno e neonatal.
Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados relacionados ao recém-nascido na maternidade e depois um pouco dessa contrarreferência, né, que é o retorno desse binômio mãe-bebê para a atenção básica. Então, os cuidados com o recém-nascido, eles podem ser considerados uma modalidade de boas práticas na atenção ao nascimento. Na última oficina, vocês puderam compartilhar experiências, né, com a enfermeira Cleise, com a enfermeira Mariângela, sobre as boas práticas na atenção ao parto e nascimento. Então, nós vamos focar hoje um pouco nessas boas práticas na atenção ao nascimento. Então, essas boas práticas, elas começaram a despertar interesse do próprio Ministério da Saúde, mais ou menos a partir da década de 90, que foi esse momento em que os gestores, o próprio Ministério da Saúde, começou a ter o interesse em formular políticas públicas de saúde e também programas de saúde voltados para o cuidado materno e neonatal. Mais precisamente, voltados para uma atenção humanizada no processo de parto e nascimento. Então, desde a década de 90, essas políticas públicas de saúde, elas visam resgatar o parto como um evento familiar, né? Visam ressignificar o parto como um processo natural, um processo fisiológico e um processo que permita a amplitude e o protagonismo dessa mulher até o desfecho desse parto. Então, desde a década de 90, surgiram as boas práticas na atenção ao parto e nascimento, que foram publicizadas pela Organização Mundial de Saúde. E essas boas práticas, elas nada mais são do que classificações de procedimentos, classificações de cuidados que devem ser estimulados no parto ou que devem ser eliminados do parto por motivos de ausência de evidências científicas que contemplem a realização dessas ações e cuidados, ou até mesmo para serem abolidos do contexto do parto e nascimento por serem prejudiciais, né, ao cuidado da mãe e desse bebê. Então, nós podemos considerar que, desde 1996, com o advento das boas práticas na atenção ao parto e nascimento, esse sistema de classificação, ele representou, de fato, um marco para, digamos assim, o processo do nascimento saudável, né? Então, agora, sobre os cuidados ao recém-nascido no período de transição neonatal, como vocês podem perceber, nós temos uma imagem na tela, uma imagem bastante representativa. O que nós podemos observar? É uma mãe que acabou de dar à luz ao seu filho. Esse bebê está sendo mantido em contato pele a pele e ainda está conectado ao cordão umbilical. Então, o profissional de saúde que se encontra no cenário do parto e nascimento, prestando cuidados a essa mulher, logo após o nascimento desse bebê, ele precisa avaliar 3 principais elementos. Ele precisa se auto-perguntar 3 coisas. Primeiro, quais foram as condições de nascimento desse bebê? Esse bebê é a termo, né? É um bebê nascido de uma idade gestacional de 37 até 42 semanas de gestação? É um bebê que nasceu respirando ou chorando? É um bebê que nasceu com a presença de um tônus muscular em flexão? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para que nós possamos dar início às etapas de reanimação, você precisa avaliar primeiro se esse recém-nascido precisa de algum cuidado específico que auxilie mesmo a adaptação na vida extrauterina. Então, se eu tiver resposta sim desses 3 elementos, esse bebê precisa ser estimulado a permanecer em contato pele a pele imediato com a sua mãe. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu tiver apenas uma resposta não, quando você se auto-perguntar sobre a vitalidade do bebê,
esse bebê vai precisar ser afastado da mãe, vai precisar ser conduzido a um berço sob fonte de calor radiante para que seja iniciado os processos de reanimação. Então, sobre o período de transição neonatal, ele pode ser definido ou compreendido como aquelas primeiras horas iniciais da vida do bebê. Há várias perspectivas, há várias visões quanto ao período de transição neonatal. Ele pode ser considerado aquela primeira hora do parto até a 12ª hora do parto, ou pode ser considerado a partir da primeira hora do parto até as 24 horas desse parto. Então, existem perspectivas e visões diferentes sobre esse período de transição neonatal. E o que as evidências científicas vêm trazendo para a gente de informação importante? Que aproximadamente 90% desses recém-nascidos que nascem por via vaginal não necessitam de nenhuma ajuda ou intervenção durante o nascimento. Logo, essa informação nos remete a uma ideia muito importante, né? Praticamente todos os recém-nascidos que nascem por via vaginal podem e devem ser mantidos em contato pele a pele imediato, né? E, independente do local do nascimento, os cuidados com esse recém-nascido são cuidados que devem proporcionar sempre as melhores condições possíveis para auxiliá-lo a esse processo de adaptação à vida extrauterina, né? Sabemos hoje que há várias modalidades e ambientes, vários locais, né, onde pode ocorrer o nascimento. O nascimento pode acontecer no domicílio. Os estudos científicos comprovam que o nascimento domiciliar é um nascimento seguro. O nascimento ele pode acontecer nas dependências internas de uma maternidade, pode acontecer nos centros de parto normal, que são as famosas casas de parto, e esses centros de parto normal podem ser intra-hospitalar, extra-hospitalar, peri-hospitalar. Independente do local de nascimento, os profissionais de saúde devem sempre proporcionar a esse recém-nascido os melhores cuidados possíveis para que garantam uma boa adaptação à vida extrauterina. E esse período de transição neonatal, ele pode ser dividido em 3 fases, né? A primeira fase é o que nós podemos chamar de primeiro período de reatividade. É descrito na literatura como aquele período que vai desde o nascimento até a primeira hora de vida do recém-nascido. Por que é chamado de período de reatividade? Na primeira hora de vida do recém-nascido, você observa que, quando ele é mantido em contato pele a pele, ele apresenta todas as reações ambientais aguçadas, né? É o momento em que o corpo do recém-nascido ele vai procurar se organizar para iniciar o processo de amamentação. É o que nós chamamos de comportamento pré-alimentar organizado. É o momento que o recém-nascido vai entrar em contato com a mãe, vai ocorrer aquele imprint, né? Aquele reconhecimento do bebê com a mãe, da mãe com o bebê. É nesse momento que ele vai sentir, perceber estímulos ambientais que vão favorecer que os pezinhos desse recém-nascido façam pressão sobre o abdômen da mulher e ele vai partir em busca de abocanhar o mamilo e iniciar o processo de amamentação. Então, por isso que esse período ele é considerado período de grande reatividade do recém-nascido. O segundo período, a segunda fase de transição, é chamada de segundo período ou período de inatividade. Diferente da reatividade, aqui o recém-nascido ele vai se demonstrar um pouco menos responsivo. Ele vai se demonstrar um pouco mais sonolento. Então, é um período que o profissional de saúde ele pode até tentar estar estimulando, mas é um período, digamos assim, de repouso do organismo do recém-nascido. Só quer dormir. Isso. Até porque o processo de parto, ele promove estresse oxidativo para a mulher e também promove estresse, né? E cansaço para o bebê. Então, é um período, digamos assim, de repouso, né? E é descrito na literatura como ocorre mais ou menos a partir da primeira hora e vai até a 6ª hora de vida do recém-nascido. Por isso que o exame físico específico do RN, ele não deve ser realizado no primeiro período de reatividade.
Aquele exame físico que é feito no primeiro período de reatividade é um exame físico sumárico, onde você vai avaliar características importantes do bebê, como a presença do choro, tônus muscular, coloração, né? Reações ambientais, mas não necessariamente o profissional de saúde vai precisar estar manipulando excessivamente esse recém-nascido no primeiro período de reatividade, né? O que é recomendado? O exame físico específico do recém-nascido, ele seja realizado a partir da 6ª hora de vida após o parto. Logo, o exame físico específico do RN não deve ser realizado no período de inatividade, que é aquele período que ele está mais sonolento. Então, pessoal, o que a gente percebe, né? Isso, as evidências vêm demonstrando essas boas práticas para o bebê. E aí, o que a gente tem que refletir enquanto interior do Amazonas? Nós precisamos, né, refletir e repensar como que nós estamos atuando hoje no nascimento dessas crianças, né? Primeiro ponto. Outro ponto, nós precisamos, enquanto interior do Amazonas, reunir com os médicos, com os enfermeiros, técnicos, chamem aí a pastoral da criança, vamos refletir, vamos estudar um pouco mais sobre essas atualizações, que depois nós vamos estar dando os e-mails para a gente estar compartilhando com vocês algumas referências. Essa apresentação vai ficar aí na UEA, aí no polo de vocês, para que vocês tenham acesso. Mas vamos ver de que forma nós podemos sair daqui com um plano de assistência a esse recém-nascido, ou mesmo, né, a essa mulher e a esse bebê, a partir dessas nossas aulas. Como é que eu estou atuando, como é que eu estou assistindo essa criança na minha sala de parto, que ainda é aquela sala de parto tradicional, com certeza ainda tem aquela mesa de parto com aquela... a posição litotômica ainda deve ser, que nós já discutimos na aula passada, mas que ainda é uma rotina, né, do serviço, e de que forma nós podemos estar introduzindo essas boas práticas, tá? Então, isso daí no final a gente pode estar discutindo melhor sobre isso. Esse é o momento que a gente tem para, além de compartilhar, discutir processo de trabalho, né? A mudança de paradigma, ela não acontece de um dia para a noite, e ela depende dos esforços de toda uma equipe, né? A equipe de enfermagem precisa do apoio multidisciplinar, com o envolvimento de todos os profissionais possíveis, para que nós possamos oferecer um cuidado materno e neonatal diferenciado. Então, retomando aqui, a terceira e última fase é conhecida como terceiro período ou segundo período de reatividade, né? É descrito como aquele período que varia da 6ª hora até a 12ª hora após o nascimento. É aqui nesse segundo período de reatividade que recomenda-se a realização do exame físico específico do RN. Por quê? Subentende-se que, nesse segundo período de reatividade, já houve toda a mudança da circulação fetal, já houve o fechamento dos ductos, né, principalmente do forameval, que fecha logo após o primeiro minuto de vida. Então, entende-se que nesse segundo período de reatividade, os parâmetros hemodinâmicos e os sinais vitais do recém-nascido já vão estar estáveis, porque já houve uma melhor adaptação desse RN à vida extrauterina. Então, sobre os cuidados que os profissionais de saúde precisam ofertar no primeiro período de reatividade, que é aquele que corresponde à primeira hora até a 6ª hora de vida do recém-nascido, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que ocorrem mudanças nos parâmetros vitais, né? Como eu acabei de falar anteriormente. A partir do momento que o bebê nasce, né, ele vem da cavidade uterina, procedente da cavidade uterina, que é um ambiente pouco oxigenado, né? Até então, na cavidade uterina, o sistema respiratório desse bebê encontrava-se inativo, inoperante. O bebê estava imerso em um ambiente líquido. A oxigenação fetal era feita pela veia umbilical, né, mediante aquele transporte de sangue oxigenado da mãe para o bebê através da placenta. Então, quando o bebê nasce, ele vai ter todo um processo ele vai precisar
passar por todo um processo de adaptação, principalmente no sistema respiratório, que até então estava inoperante, né? Então, é importante que o profissional de saúde tenha consciência de que cada bebê tem um período diferenciado para passar por esse processo de adaptação. Embora a literatura traga para a gente períodos compreendidos, períodos médios, você precisa observar, né? Observar com prudência e observar com consciência. Então, essas mudanças nos parâmetros vitais, elas são decorrentes principalmente dessa mudança que ocorre no sistema circulatório e também no início do funcionamento do sistema respiratório, né? E nesse primeiro período de reatividade, nós precisamos estimular o clampeamento oportuno ou tardio do cordão umbilical. Tem estudos científicos que comprovam que, quando o cordão umbilical é clampeado imediatamente após o parto, o profissional de saúde ele consegue impedir, ele consegue reduzir mais ou menos 20% de volume de sangue para o bebê, que poderia ter sido transfundido se esse clampeamento tivesse sido feito em tempo oportuno ou tardiamente, ok? Sobre o contato pele a pele, nas situações em que esse bebê nasce com uma boa vitalidade, nasce vigoroso, o contato pele a pele ele precisa ser incentivado, ele precisa ser estimulado. As evidências científicas comprovam que o contato pele a pele é benéfico, tanto para a mãe quanto para o bebê. Além de incentivar o aleitamento materno precoce, auxilia também na formação do vínculo precoce entre a mãe e esse bebê, né? E ainda no primeiro período de reatividade, o profissional de saúde precisa realizar um exame físico sumárico. Não é um exame físico completo e específico do recém-nascido. É apenas um exame físico sumário, baseado principalmente na inspeção. É quando você percebe, faz uma avaliação da cor, faz uma avaliação da irritabilidade reflexa, da respiração. Então, ainda sobre os cuidados do primeiro período de reatividade, né, do recém-nascido, logo que você estimula a permanência desse bebê em contato pele a pele com a mãe, você incentiva também o início do aleitamento materno de forma precoce. Ok? E é muito importante que, ainda no cenário do parto, né, esse recém-nascido ele seja recebido em um ambiente adequado. Então, assim, na hora do nascimento, esse recém-nascido ele precisa ser recepcionado em um ambiente que favoreça, né, a própria adaptação dele à vida extrauterina. Então, no local onde esse recém-nascido vai ser recepcionado, esse local ele precisa estar preparado, né? Sabe-se que o recém-nascido ele pode perder calor para o meio ambiente. E a perda de calor para o recém-nascido é muito prejudicial. Por quê? Promove um consumo maior de glicose e promove também um consumo maior de oxigênio. Logo, um bebê que perde calor para o meio ambiente, ele vai apresentar um desequilíbrio hemodinâmico. Ele vai apresentar parâmetros vitais alterados, né? E como consequência disso, ele pode apresentar uma depressão respiratória. Então, é muito importante que o ambiente, a sala de parto, o quarto onde vai acontecer esse parto, então é muito importante que tenha um termômetro de sala, que é para fazer justamente o controle da temperatura do ambiente, né? E o que é recomendado? A sala de parto ela precisa estar com uma temperatura média de 26 graus Celsius. Por isso que é muito importante que o ar-condicionado ele esteja desligado também nesse processo de nascimento, né? Então, o bebê nasce numa temperatura adequada, com baixa luminosidade também, porque o ambiente de nascimento ele precisa ser pouco iluminado, uma vez que a luminosidade ela proporciona, digamos assim, estímulos extremos no recém-nascido, né? Então, recebemos esse bebê em um ambiente adequado, mantemos esse bebê em contato pele a pele imediato, é contato pele a pele, né? Pele do bebê em contato com a pele da mãe. Não é contato pele-pano e não é contato pano-pele, é contato pele a pele. Então, nesse momento em que os dois são mantidos em contato pele a pele, o profissional que está na cena do parto, ele precisa envolver esse recém-nascido com um campo aquecido, né? De modo a
envolver esse recém-nascido com esse campo e promover a estabilidade térmica. No momento que o bebê está em contato pele a pele e é envolvido por um campo aquecido, nós conseguimos promover um fenômeno que se chama termorregulação. Né? Acontece que na hora de você colocar o bebê em contato pele a pele, você fazer uma secagem sucinta da cabeça, da pele do bebê. Tudo bem. Contanto que você despreze em seguida esses campos ou essas gases ou esses abdominais da cena do parto, justamente para que esse bebê não perca calor para o meio ambiente. Então, esses cuidados eles são primordiais no cenário do nascimento. E a literatura descreve 4 diferentes mecanismos de perda de calor. Então, o recém-nascido ele pode perder calor de 4 formas diferentes para o meio ambiente. Ele pode perder calor através da evaporação, que é quando os fluidos corporais desse bebê tornam-se um vapor seco ou quente. É quando esses fluidos corporais evaporam-se para o meio ambiente. A condução. A condução, ela é uma prática, digamos assim, não uma prática, é um mecanismo de perda bastante comum. O que recomenda-se? Bebês vigorosos, nascidos com boa vitalidade, devem ser mantidos e estimulados em contato pele a pele. Depois da primeira hora do parto, o bebê já pode ser separado da mãe, separado do contato pele a pele, e ser levado para o berço, aquecido com fonte de calor radiante, para que sejam ofertados os primeiros cuidados com o recém-nascido após a primeira hora de vida. Esse berço, ele precisa estar aquecido. Os campos que envolvem esse berço precisam estar aquecidos, porque se o berço estiver frio e os campos estiverem frios, o bebê vai perder calor pelo mecanismo de condução, né? Que é quando a superfície do corpo do bebê entra em contato direto com superfícies frias. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E o outro mecanismo também é a convecção, que é quando o bebê perde calor para o meio ambiente ao entrar em contato com, digamos assim, com correntes de ar fria. Se está acontecendo um parto numa sala, numa suíte PPP, e esse ar-condicionado está ligando, né, emanando correntes frias de ar, esse bebê pode perder calor, sim, pelo mecanismo de convecção. Então, a gente precisa ter muito cuidado, ok? E ele pode perder calor também pelo mecanismo da radiação, né, que é quando o calor da superfície corporal do bebê acaba sendo transferido para objetos ou superfícies frias adjacentes que se encontram próximos a esse bebê. Então, ainda sobre um cuidado no primeiro período de reatividade, que é aquela primeira hora de vida do bebê, né, vamos falar um pouquinho sobre o clampeamento tardio ou oportuno do cordão umbilical, que tem sido alvo, né, de intensas pesquisas científicas que buscam desmistificar muitas coisas. Então, assim, sobre o clampeamento do cordão umbilical, existe uma definição variável, né? Há vários pontos de vista na literatura que trazem períodos diferenciados, né? Períodos em que esse clampeamento do cordão, ele pode ou deve ser realizado. Então, a maioria das evidências científicas trazem o que para a gente? Principalmente o Ministério da Saúde. Que o clampeamento oportuno ou tardio do cordão, ele deve ser estimulado para que aconteça entre o primeiro até o terceiro minuto após o nascimento, ou até o cordão parar de pulsar. As atuais diretrizes para o parto normal, que foram publicadas em 2017, ano passado, já trazem um período recomendado diferenciado, né? Diz que o clampeamento oportuno do cordão deve ser realizado de 1 até 5 minutos ou após a cessação das pulsações do cordão umbilical. Então, o que a gente consegue perceber? Que há uma variedade de evidências, há uma variedade de recomendações e a gente, às vezes, acaba se deparando com a dúvida, né? É de 1 a 3 minutos, é de 1 a 5 minutos ou até a cessação da pulsação do cordão umbilical. Então, essa definição ela acaba sendo muito variada, né? E o profissional que se encontra no cenário do parto e nascimento
utiliza as suas definições de acordo com a forma que lhe convém. Mas, pelas atuais recomendações do Ministério da Saúde, o clampeamento tardio do cordão umbilical deve ser feito de 1 até 5 minutos, ou até ou até parar de pulsar o cordão umbilical. Ok? E nas situações em que esse recém-nascido não nasça vigoroso, não nasça com uma boa vitalidade, né? Recomenda-se que o clampeamento do cordão umbilical aconteça em até no máximo 1 minuto. Né? Em até no máximo 1 minuto. Então, se esse bebê nasceu, mas não apresenta, por exemplo, um tônus muscular em flexão, recomenda-se que espere até no máximo 1 minuto para fazer o clampeamento imediato do cordão e encaminhar esse recém-nascido para um berço aquecido sob fonte de calor radiante para que seja iniciado o processo de reanimação neonatal. Mas há situações, né, que são até recomendações da Organização Mundial de Saúde, que nas situações em que você tem na sala de parto um profissional capacitado, conhecedor das evidências científicas, que tem essa capacidade técnica e conhecimento científico para ofertar ventilação por pressão positiva, com o bebê conectado ainda no cordão umbilical, isso pode ser feito sem problema nenhum. Então, você tem um profissional na sala de parto que sabe ventilar o bebê, né, utilizar, né, o dispositivo bolsa válvula máscara, que é o famoso AMBU. Ele sabe iniciar a VPP com o bebê ainda conectado no cordão, que esse procedimento ele seja realizado, né? Realizado nas proximidades do períneo da mulher, com o cordão umbilical ainda intacto, para que possa, quem sabe, oferecer um clampeamento tardio desse cordão umbilical. Mas nas situações em que você não tem um profissional na sala de parto que saiba oferecer ventilação por pressão positiva, com o bebê conectado pelo cordão umbilical, as recomendações são as seguintes: você não pode retardar a reanimação em virtude do clampeamento tardio e oportuno do cordão umbilical. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, assim, nas situações em que esse bebê não nasce vigoroso, nasce com uma má vitalidade, das duas uma, né? Ou você ventila esse bebê conectado ainda no cordão umbilical e espera o clampeamento tardio desse cordão, ou nas situações em que você não sabe manejar a ventilação, com o bebê conectado, que você clampeie imediatamente o cordão umbilical e leve esse bebê para o berço aquecido sob fonte de calor radiante. Ok? Ok. E a literatura traz um arcabouço gigantesco sobre os benefícios, né? Os benefícios por recém-nascido em detrimento da prática do clampeamento tardio e oportuno do cordão umbilical. Primeiro, o que as evidências dizem? Né? Nós conseguimos proporcionar uma elevada reserva de ferro para esse recém-nascido, né? E como consequência, esse recém-nascido ele vai ficar protegido contra o desenvolvimento da anemia infantil até os 6 primeiros meses de vida, né? Segundo as evidências, quando você realiza o clampeamento tardio do cordão umbilical, você consegue transferir para esse recém-nascido, através da placenta, um volume de sangue que varia de 80 até aproximadamente 100 ml, né? E junto com esse sangue, né, além do volume sanguíneo, você consegue aumentar as reservas de ferro e aumenta também a transfusão dos glóbulos vermelhos. Né? Então, as evidências apontam também como benefício a redução da hemorragia intraventricular nesse bebê, a menor ocorrência da enterocolite necrosante, né? Só para enfatizar, a enterocolite necrosante é uma espécie de inflamação das alças intestinais, que ocorre principalmente em bebês prematuros, mas que ela pode ocorrer também por falta de suprimento sanguíneo nas alças intestinais. Então, promovendo o clampeamento tardio e oportuno do cordão umbilical, você consegue evitar com menor frequência a ocorrência da enterocolite necrosante no recém-nascido.
Então, as evidências apontam também menor ocorrência de sepse infantil e menor necessidade de transfusão sanguínea para os recém-nascidos. Então, são muitos benefícios. Só para complementar aqui a colega, vejam bem esse cordão umbilical, tá? Vejam a cor do cordão. Quando o bebê nasce, quando ainda está com pulsação, o que acontece? Ele está um pouco arroxeado, correto? Né? Meio avermelhado, roxeado. Quando o bebê consegue absorver, né, todas as reservas de sangue do cordão umbilical, ela fica branquinho, tá? Esse tempo que a OMS indica é justamente, nós temos que ficar bem atentos à cor desse cordão, tá, gente? Vamos procurar ver o tempo dessa pulsação, respeitar esse momento do bebê, para ele conseguir, né, ter todos esses benefícios. O cordão umbilical não pode estar arroxeado. Ele tem que estar esbranquiçado. Isso subentende-se que ele absorveu todo o sangue que estava aqui reservado. É essa reserva de sangue que fica no cordão umbilical que vai proporcionar esses benefícios. Então, coisa simples e básica que às vezes a gente deixa passar, que com a pressa do processo de trabalho, você vai lá e clampia ainda com ele pulsando, que espirra sangue em mim, não é verdade? Não aconteceu isso já em vocês? É o que acontece. Eu não preciso fazer isso, gente. Isso é até criminoso fazer isso. Então, nós temos que procurar usar das boas práticas. Isso que são boas práticas, tá? Então, olha, vejam bem como é que fica o cordão. Lembrem, eu tenho certeza que vocês têm experiência disso, da cor do cordão umbilical no nascimento e da cor do cordão umbilical quando o bebê já absorveu todo o sangue, ó, que teve essa é a reserva de sangue que fica no cordão que vai para o bebê. E, consequentemente, ele vem ganhando todos esses benefícios aqui. Tá? Isso é só para chamar a atenção, para que a gente entenda a importância que tem de eu ter mais um tempo para o bebê. Né, deixar isso acontecer para que a gente possa realmente dar uma sobrevida para essa criança. Essa criança, com essa reserva toda aqui, vai ser um adulto saudável futuramente. Isso é muito importante, gente. E, infelizmente, né, às vezes, com o processo de trabalho, os profissionais eles estão muito condicionados a apressar demais as coisas. Apressar o parto, apressar o nascimento, apressar o clampeamento, retirar rapidamente o bebê do contato pele a pele, né? E como consequência disso, nós temos prejuízos, né, para o bebê. Podendo esse bebê crescer e desenvolver de forma mais saudável possível, os profissionais de saúde acabam prejudicando, né, até a primeira infância dessa criança. Então, vamos continuar. Esses são os benefícios do clampeamento tardio do cordão umbilical. Sobre o contato pele a pele, também é um cuidado, né? É uma prática que deve ser incentivada nas maternidades, é uma prática que precisa ser estimulada nas maternidades. Mas vejam bem, eu não posso submeter um recém-nascido que nasceu com uma má vitalidade, que não nasceu vigoroso, ao contato pele a pele por até 1 hora de vida, né? Quais são os RNs elegíveis para serem mantidos em contato pele a pele? Aqueles RNs que nascem saudáveis, né? Que não precisam de intervenção nenhuma nesse momento após o parto. Nada mais são, gente, que os 80% a 85% das crianças que nascem. Então, é a maioria dessas crianças, tá, gente? 15% a 20% das crianças que nascem precisarão de uma reanimação, de uma observação, de um olhar mais delicado dos profissionais, tá? Exatamente. Então, por que privar um RN saudável do contato pele a pele, né, gente? Por que privar um RN saudável do afago, do imprint, do reconhecimento com a mãe, né? Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Então, como é esse contato pele a pele? O contato pele a pele é manter o bebê ou na região do tórax ou na região do abdômen materno. Ou é também você manter o bebê entre o tórax e o abdômen materno. Lembrando bem que você não pode deixar esse RN exposto. É pele a pele, mas você precisa envolver o corpo desse RN com o campo aquecido, para que esse RN não perca calor,
né, pelo mecanismo de evaporação. Tá? E o que o Ministério da Saúde recomenda sobre o contato pele a pele? Que ele deve ser realizado por até 1 hora. Então, o bebê nasceu, boa vitalidade, contato pele a pele, né? Mas sabe-se que os profissionais estão condicionados a apressar todo o processo, né? Em detrimento a isso, o Ministério abre até uma ressalva, que você mantenha por pelo menos 30 minutos, né? De 30 minutos até 1 hora. Mas a recomendação universal é manter o bebê em contato pele a pele por até 1 hora, até a primeira hora de vida, até o primeiro período de reatividade desse recém-nascido. E o recomendado também é que você postergue todos os procedimentos de rotina nessa primeira hora de vida. Não adianta você deixar o bebê em contato pele a pele e ir lá e inserir o clamp. Não adianta você deixar o bebê em contato pele a pele e ir lá e administrar nitrato de prata na mucosa ocular do bebê. Essa primeira hora é a hora que vai garantir a adaptação da vida extrauterina. É a hora que o bebê vai formar vínculo afetivo com a mulher. É a hora que o sistema corporal do bebê vai se organizar para que ele inicie o processo de amamentação. Então, o profissional ele precisa ser consciente de que ele precisa postergar todos os procedimentos para que eles sejam realizados após a primeira hora do nascimento. Então, essas são as orientações, né? E sobre os benefícios do contato pele a pele? São benefícios múltiplos, né? Primeiro, auxilia na adaptação do bebê à vida extrauterina, promove um comportamento pré-alimentar organizado desse recém-nascido. Uma vez que o bebê está em contato com a mãe, né, os estímulos ambientais condicionam esse bebê a utilizar os pezinhos, fazer pressão sobre o abdômen da mãe como uma espécie de alavanca, né? De modo que ele vai engatinhar até conseguir abocanhar o mamilo e iniciar o processo de aleitamento materno precoce. Esse processo de comportamento pré-alimentar organizado é o que nós chamamos de engatinhar para mamar. Então, esse é um benefício do contato pele a pele imediato. Além de promover o vínculo afetivo entre mãe e bebê, né? E melhora a estabilidade respiratória também do recém-nascido logo após o parto. E sobre o aleitamento materno precoce, né? O objetivo de iniciar o aleitamento materno de forma precoce é favorecer esse aleitamento materno para que ele seja de forma exclusiva até pelo menos o 6º mês de vida da criança. E as evidências trazem para a gente inúmeros benefícios. Benefícios tanto para a mãe, benefícios tanto para o bebê, mas nós vamos enfatizar principalmente os benefícios pré-RN, né? Primeiro, bebês que são estimulados precocemente no seio materno, né, tendem, né, digamos assim, tendem a apresentar um fator de proteção para a prevenção da morte súbita do recém-nascido. Bebês mantidos em contato pele a pele precoce, estimulados ao aleitamento materno precoce, né, possuem um fator de proteção contra o desenvolvimento das doenças gastrointestinais, as famosas gastroenterites, apresentam proteção contra o desenvolvimento de infecções respiratórias, principalmente na primeira infância. É muito importante frisar esse ponto, porque tem estudos científicos também que associam o desenvolvimento de infecções respiratórias com a via de parto, né? Bebês nascidos por via vaginal têm uma menor predisposição a desenvolver doenças respiratórias na primeira infância, diferente daqueles bebês que nascem por via alta, que nascem pela cesariana. Então, bebês estimulados precocemente no peito, né, adquirem um fator de proteção contra a otite média, contra as doenças atópicas, leucemia, doenças crônicas da vida adulta, que nós podemos citar, né, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. Então, bebês que mamam no peito têm uma menor, digamos assim, uma menor probabilidade de desenvolver doenças crônicas não degenerativas na vida adulta. Sem falar que bebês que mamam no peito precocemente têm um desenvolvimento da cavidade bucal de forma significativa. Sabe-se que
o estímulo à sucção, à deglutição, fazem parte do desenvolvimento dos músculos da face, fazem parte do desenvolvimento da dentição desse bebê. Sem falar que o aleitamento materno precoce, ele promove também o desenvolvimento motor significativo do recém-nascido e cerebral também, além de favorecer a sua capacidade cognitiva. Já tem estudos que comprovam que bebês que mamam no peito por maior tempo são bebês que apresentam um QI elevado, né? Então, esses são os benefícios enfatizados principalmente para os recém-nascidos. E para a mulher, são múltiplos esses benefícios. Sobre os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Então, desde 1991, 1992, a Unicef, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, instituíram, né, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Iniciativa Hospital Amigo da Criança tem como principal objetivo promover e estimular o aleitamento precoce, né? Promover e auxiliar essa mulher a posicionar o bebê precocemente no seio materno. Então, com a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, ficou determinado que todas as instituições que oferecem um cuidado materno e que oferecem um cuidado neonatal devem cumprir os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, que são, vou citar para vocês. Primeiro, ter uma política definida de aleitamento materno, por escrito, que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados em saúde. Lembrando que não são só os profissionais da assistência direta, mas os profissionais da assistência indireta também precisam conhecer o manejo do aleitamento materno. O segundo passo, capacitar toda a equipe de cuidados da assistência direta e indireta nas práticas necessárias para implementar a política do aleitamento materno. Informar todas as gestantes sobre os benefícios do aleitamento materno, os benefícios para ela, os benefícios para o bebê e o próprio manejo do aleitamento materno. Auxiliar essa mulher a reconhecer ou conhecer as melhores posições possíveis para colocar o bebê, posições que sejam confortáveis para ela, que sejam confortáveis para o bebê. Quinto passo, mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo nas situações em que elas forem separadas dos recém-nascidos. Há situações em que esses recém-nascidos acabam sendo transferidos para as unidades de cuidados intensivos, unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de cuidados convencionais, unidade de cuidados canguru. Então, mesmo nessas situações em que eles podem ser afastados da mãe, nessas instituições hospitalares, as mulheres precisam ser estimuladas a continuar o aleitamento materno. Né? Sexto passo, não oferecer aos recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o aleitamento materno, a não ser que haja uma indicação médica clara e precisa. O sétimo passo, praticar o alojamento conjunto, né? Permitindo que mãe e bebê convivam próximos durante 24 horas por dia. O alojamento o alojamento conjunto, ele favorece a manutenção do aleitamento materno. Oitavo passo, incentivar o aleitamento materno sob livre demanda, de acordo com as necessidades do bebê, né? Nono passo, não oferecer bicos artificiais, chupetas e mamadeiras a crianças que estão sendo amamentadas no seio materno. E o décimo e último passo, promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade. Né? Isso pode ser informado para a mulher na hora e no momento da alta, né? Pelo processo também da contrarreferência, que é quando a gente faz o encaminhamento desse binômio para a unidade básica de saúde, para que haja o fechamento do pré-natal e para que esse bebê seja avaliado na primeira semana de vida integral da criança. Então, saímos daquele primeiro período, né, de reatividade, os cuidados que a gente precisa ter com o recém-nascido, logo após o nascimento, e agora nós vamos para os cuidados no segundo período
que também é chamado de período de inatividade, que é aquele período que o bebê está sonolento, apresenta poucas reações ambientais, poucos estímulos ambientais, né? Esse segundo período é o período de inatividade, só para lembrar, é aquele período que corresponde à primeira hora de vida do bebê até as 6 horas de vida após o nascimento, né? Então, esse período ele é caracterizado pelos cuidados que são ofertados pelo profissional de saúde com o recém-nascido. É o momento em que o recém-nascido vai ser separado do contato pele a pele, mas vai ser mantido próximos dos olhares da sua mãe e da sua família, né? Então, nesse momento que nós fazemos a realização das medidas antropométricas, a verificação de perímetro cefálico, verificação de perímetro abdominal, torácico, verificação de perímetro abdominal, mensuração da estatura, peso do recém-nascido. E, de acordo com as diretrizes nacionais do parto de 2017, todos os recém-nascidos, nascidos em unidades hospitalares, eles devem receber a vitamina K como método de profilaxia da doença hemorrágica do recém-nascido. Lembrando bem que a vitamina K ela deve ser administrada por via intramuscular, preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa esquerda. Tendo em vista que o vasto lateral da coxa direita, o RN recebe uma das primeiras vacinas, que é a vacina da hepatite B, né? E caso os pais recusem a administração intramuscular da vitamina K, deve ser oferecida outras modalidades, como, por exemplo, a administração oral da vitamina K, se tiver essa disponibilidade na maternidade, né? E é recomendado também pelas diretrizes nacionais a profilaxia da oftalmia neonatal, que deve ser realizada como cuidado de rotina do recém-nascido. Aqui tem uma ressalva. Porque desde a década de 70, mais ou menos, se eu não me engano, em 1977, que o Ministério da Saúde tem defendido que todos os recém-nascidos, nascidos em unidades hospitalares, devem ser submetidos a procedimentos de crederização ocular. Ou seja, administração de um fármaco, de um medicamento, na mucosa ocular do bebê, como método de prevenção, né, da oftalmia gonocócica. Só que nós vivemos, digamos assim, processos epidemiológicos, momentos epidemiológicos diferenciados. Na década de 70, a gonorreia era bastante comum, né, nas mulheres. Hoje, em pleno século XXI, a gonorreia ainda existe, nós sabemos disso. Mas não com tanta frequência como na década de 90. E mesmo não com tanta frequência na década de 70. Então, desde a década de 70 até pleno século XXI, o Ministério da Saúde ainda vem recomendando a prevenção da oftalmia gonocócica, né? Então, assim, como prevenção, recomenda-se a utilização da pomada de eritromicina, né? E como alternativa, a tetraciclina 1%. Nas situações em que a unidade hospitalar não dispõe dessas duas medicações, aí deve ser oferecido o nitrato de prata. Só que tem um porém, né? As atuais evidências científicas comprovam que o nitrato de prata ele ocasiona no recém-nascido a conjuntivite química, né? Então, por que a gente ainda está utilizando de forma rotineira nos cuidados do recém-nascido o nitrato de prata, né? Se você conhece a procedência dessa mulher, né, sabe que ela não tem doença, não tem gonorreia, não tem doença gonocócica, por que submeter esse recém-nascido a esse tipo de procedimento? Então, isso tem sido alvo, né, de investigações e pesquisas científicas também. Embora ainda seja uma recomendação do Ministério da Saúde, publicada no Manual de Diretrizes Nacionais para o Parto no ano de 2017. Ok? Outra informação importante, não se recomenda a aspiração orofaríngea e nem nasofaríngea sistemática do recém-nascido saudável. Sabe-se que, quando você realiza a aspiração de vias aéreas superiores, você estimula o reflexo do nervo vago.
Quando você estimula o reflexo do nervo vago, a glote cai para trás, obstruindo, né, o fluxo de ar e tendo como consequência disso, o bebê pode apresentar uma depressão respiratória. Por isso que essas práticas elas não devem ser utilizadas de forma rotineira no cuidado ao recém-nascido, ok? Do mesmo modo, não se recomenda mais a passagem da sonda nasogástrica e nem retal para descartar atresias e anomalias em recém-nascidos saudáveis. Se somente se, né, a avaliação física sugerir sinais de que pode haver algum comprometimento nessas áreas e que necessitam de uma investigação. Mas de forma rotineira, essa prática ela não é recomendada. Ok? Saindo dos cuidados no primeiro período, no segundo período, agora nós vamos entrar nos cuidados no terceiro período, que também é conhecido como segundo período da reatividade. É aquele período descrito que varia da 6ª hora até a 12ª hora de vida do recém-nascido. É nesse momento aqui, a partir da 6ª hora de vida do recém-nascido, que o profissional de saúde deve realizar um exame físico específico do recém-nascido. Tá? E é muito importante que o ambiente onde esse recém-nascido se encontra seja um ambiente aquecido, seja um ambiente tranquilo, longe de ruídos ambientais, para favorecer, né, que o exame físico aconteça de forma tranquila e plena. E o exame físico do recém-nascido, gente, ele é um exame físico de oportunidades, né? Aprende-se que todo exame físico ele deve ser céfalo-caudal, mas no manejo do recém-nascido, nós precisamos nos adaptar às condições do neonato. Então, se não der para começar pela cabeça, comece por outras regiões e assim sucessivamente. O importante é não deixar de executar esse procedimento, tá? E nessa avaliação, né, o profissional de saúde ele tem que respeitar todas as técnicas propedêuticas. Do mesmo modo que você utiliza as técnicas propedêuticas para avaliar o adulto, você vai utilizar as mesmas técnicas para avaliar o recém-nascido, utilizando a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. E é muito interessante que o profissional ele se atente também para a verificação dos sinais vitais. Entende-se que, da 6ª hora até a 12ª hora de vida do recém-nascido, ele já apresenta um bom estado hemodinâmico, né? Então, subentende-se que os sinais vitais já vão apresentar sinais de padrão de normalidade, né? Então, o profissional de saúde vai precisar verificar a temperatura axilar. O ideal é que essa temperatura varie de 36,5 até 37,5, tá? No recém-nascido. Verificar a frequência cardíaca desse recém-nascido, como ponto de ausculto foco apical, tá? Lembrando bem que os batimentos do recém-nascido variam de 120 a 160 batimentos por minuto. Deve verificar também a frequência respiratória do recém-nascido através da elevação do diafragma, que varia de 40 a 60 incursões respiratórias por minuto. Então, o exame físico do recém-nascido, ele deve e precisa ser um exame físico completo, ok? Então, sobre os exames do recém-nascido, né? Então, após o nascimento, após o campeamento oportuno desse cordão umbilical, vai ser coletada uma amostra do sangue do cordão, né? Justamente para verificar tipagem sanguínea e fator RH do recém-nascido, tá? E antes desse recém-nascido receber alta da unidade hospitalar, existem alguns exames que podem estar sendo realizados e podem ser oferecidos dentro das unidades hospitalares. Lembrando bem que o teste do pezinho, ele não precisa ser feito dentro das unidades hospitalares. O recomendado é que ele seja feito a partir do 3º dia de vida do bebê. Mas o que a gente observa, Ivone, nas maternidades? Existe baixa rotatividade de leitos neonatais, né, de bebês saudáveis, porque os leitos estão ficando presos por conta de os pediatras não quererem dar alta neonatal, caso o bebê não realize o teste do pezinho,
né? Não é necessário. O teste do pezinho ele pode ser realizado no ambulatório, né? Na unidade básica de saúde, no CAI, que é onde houver a oferta desse exame. Então, quais são os exames importantes para o recém-nascido? Ok? Teste do pezinho, ideal que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, né, que ele visa identificar distúrbios metabólicos, doenças congênitas, como, por exemplo, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e algumas outras hemoglobinopatias, incluindo também a fibrose cística. O teste do pezinho ele é capaz de identificar uma grande variabilidade de doenças. O teste do olhinho ele pode ser feito na maternidade, né? Na verdade, ele deve ser feito na maternidade. É um teste a partir das 24 horas de vida do bebê. O principal objetivo é avaliar se esse bebê apresenta catarata ou glaucoma congênito. O teste da orelhinha também pode ser realizado na maternidade, no hospital, a partir das 48 horas de vida do bebê. O principal objetivo é detectar problemas auditivos. O teste do coraçãozinho pode ser feito entre 24 horas e até 48 horas após o nascimento, mas o recomendado é você fazer logo a partir das 24 horas, para identificar se há ou não, né, algum sinal que indique a presença de uma cardiopatia congênita. O teste da linguinha é recomendado que ele seja feito a partir das 48 horas, né? O teste do frênulo, né? Do frênulo lingual, para observar se esse recém-nascido apresenta algumas limitações nos movimentos da língua, que podem comprometer até mesmo a efetividade e o sucesso da amamentação. Ok? E por fim, né? É muito importante que todas as informações sobre o manejo, sobre o cuidado desse recém-nascido na maternidade, sejam registrados na caderneta de saúde da criança, tá? Lá devem ser registradas todas as informações necessárias sobre a gravidez, o parto, o puerpério, os dados do recém-nascido, né, associados ao nascimento, né? Peso, estatura, perímetros, hora, local de nascimento, quem assistiu o parto, quem recepcionou o recém-nascido. Deve haver também registros de exames e exames da triagem neonatal, ok? No cartão de pré-natal tem informações de alta, né? Deve ser registrado também a data da alta, a hora da alta desse recém-nascido. No cartão de saúde da criança, deve haver registro também das primeiras vacinas que foram oferecidas na maternidade, né? Hepatite B e BCG. E orientar para essa puérpera que a caderneta de saúde da criança é um instrumento informativo, um instrumento educativo. Orientar e elucidar todas as informações importantes sobre o crescimento e desenvolvimento infantil. Então, essas são as principais informações sobre o manejo do cuidado do recém-nascido no âmbito da unidade hospitalar e maternidade. Ok? Só um reforço aí, que eu trabalho com essa parte da caderneta, e nós temos que informar a mãe que a caderneta ela é como uma carteira de identidade do bebê. Tá? Assim como nós temos a nossa identidade, o documento, para o bebê, para a criança, até 9 anos, 11 meses, 29 dias, a caderneta da criança é a identidade dela, é o passaporte para a cidadania. Para ela sair do país dela para outro, se ela não tiver essa caderneta, ela não sai do país. E ela tem que estar com as vacinas todas em dias. Tá? Então, é muito importante salientar isso para mostrar que a caderneta não é um livreto qualquer, não é um cartão qualquer, não. Ela é um passaporte, ela é um documento oficial da criança. Quando eu vou viajar, até mesmo aqui dentro do Brasil, eu não saio da minha casa, eu saio sem a certidão de nascimento do meu filho. Mas sem a caderneta dele eu não saio. Hoje ele já tem 12 anos. Eu saio com a caderneta do adolescente. Que a partir dos 10 anos ela já vai receber a caderneta do adolescente. Então, é importantíssimo entender a finalidade desse documento da criança. E nós, profissionais de saúde, somos responsáveis para passar essas informações. E a mãe e a criança e a família têm direito
de receber todas essas informações nos mínimos detalhes. Ok? E é isso aí. Então, daqui da maternidade, né, uma das orientações de alta é que, na alta, esse bebê e essa mãe passem com o assistente social, né, cuja finalidade é que a assistente social faça o agendamento da consulta de retorno do binômio mãe-bebê para a atenção primária à saúde. Agora, nós vamos trabalhar justamente esse fluxo de atenção desse recém-nascido para a atenção primária, para a atenção básica, lá para a UBS de vocês, tá? Como é que esse bebê e essa mãe chegam na unidade de saúde, tá certo? Então, na verdade, nós vamos trabalhar aqui com foco especialmente no eixo da saúde da criança, né? Criança compreende a faixa etária de 0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é a nossa criança. Porém, hoje, nessa discussão, nós vamos trabalhar apenas essa criança que vai chegar no meu território. A Bárbara acabou de dar alta dessa criança e o território, que é minha UBS, né, que é aquele posto de saúde que você tem lá no interior, de Quari, de Manicoré, de Fonte Boa, aí de Humaitá, né, todos esses municípios que estão participando, tá? Esse território, ele tem que estar prontinho para atender essa criança e essa mãe. E aí, o que nós temos? Nós vamos ver o quê? O nascimento e o primeiro ano de vida saudável dessa criança, né? A Bárbara já falou das boas práticas do bebê, contato pele a pele, clampeamento tardio, aleitamento materno na primeira hora, o vínculo do bebê, do binômio, né? Pela maternidade para a atenção primária, ela acabou de fazer isso, por meio do protocolo de alta, com avaliação de risco para adequada chegada desse bebê no território que nós chamamos de atenção básica de saúde, atenção primária de saúde, na minha UBS. E aí nós temos um item importantíssimo que o Ministério da Saúde indica, que é a primeira semana de saúde integral da criança, né? Essa primeira semana de saúde integral quer dizer o quê? Que essa criança e essa mulher que saem da maternidade, elas precisam chegar a uma UBS, a um posto de saúde, na primeira semana, tá? Preferencialmente até o 5º dia de vida dessa criança e dessa mulher. Eles precisam ter uma visita do ACS ou da equipe da Estratégia de Saúde da Família. Nós precisamos garantir nessa primeira semana o acesso e o atendimento nos primeiros dias de vida dessa criança e dessa puérpera. Nós não podemos mais aceitar o atendimento ao binômio mãe e filho com 1 mês de vida, que era o que a gente, nas literaturas passadas e até mesmo nas nossas rotinas, nós orientamos as mães para levarem seus filhos e irem procurarem uma UBS com 1 mês. Com 1 mês, esse bebê, o coto umbilical, se tiver que infeccionar, se infeccionou, você sabe muito bem que se um coto umbilical infeccionar e não tiver um tratamento, o bebê vai à morte. Não é isso, Bárbara? A mãe, se ela tiver o engurgitamento mamário, uma dificuldade na amamentação, esse bebê vai usar mamadeira, vai usar uma fórmula infantil qualquer, ou um mingau qualquer, um desmame precoce. Se ela for daqui a 1 mês, se ela submeteu uma cesariana, vamos supor que teve uma necessidade de uma cesariana, a incisão cirúrgica, se tiver que infeccionar um puerpério, uma infecção puerperal, vai acontecer, porque 1 mês não adianta mais nada. Os lóquios, né, o sangramento, a involução do útero, né, todo esse cuidado que eu posso estar fazendo na primeira semana de vida, infelizmente, com 1 mês eu posso perder essa mãe, eu posso perder esse bebê. Deu para entender da importância que tem a primeira semana de saúde integral? E aí a gente tem aí, né, a puericultura. Eu vou só citar para vocês, porque o meu foco, por isso que eu deixei grifado, nós vamos trabalhar
com a primeira semana de saúde integral da criança. Esse item aqui vai ser o nosso foco. Mas só para nós entendermos o eixo da saúde da criança na atenção primária, né? Nós temos aqui, a puericultura, ela compreende o quê? O crescimento e desenvolvimento saudável, a imunização, a alimentação saudável, que inclui o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável, orientação aos cuidados com o bebê, curativo do cordão umbilical, banho, troca de fraldas, vestuário e vários outros cuidados que são pertinentes à idade do bebê, que pode estar, né, nessa idade ter algum outros cuidados, a proteção e a promoção da saúde física e emocional, né, o desenvolvimento neuropsicomotor, que é fundamental nós acompanharmos todo esse processo dentro da caderneta de saúde da criança. Nós temos o marco do desenvolvimento infantil. Esse marco do desenvolvimento, lá tem passo a passo, por idade, o que esse bebê precisa desenvolver naquela faixa etária. Então, nós precisamos utilizar, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos utilizar a caderneta de saúde da criança lá no marco do desenvolvimento para ver se essa criança está apresentando ou não aquele desenvolvimento para aquela idade. Porque se ela tiver faltando um desses desenvolvimentos para aquela faixa etária, ele está com atraso no desenvolvimento. E possivelmente essa criança pode estar tendo um comprometimento neuropsicomotor. E nós precisamos de uma avaliação mais especializada. Essa criança precisa de um olhar diferenciado do profissional de saúde da atenção primária. Nós vamos ver também a redução, dentro do eixo da criança, a redução da mortalidade, da morbidade das doenças, né? E da mortalidade por causas externas, maus tratos e violência sexual. Outro item também, dentro do eixo da saúde da criança, é a garantia do acompanhamento da criança na atenção básica, com foco na avaliação e apoio ao desenvolvimento integral, em especial na primeira infância, tá? Então, são vários itens que nós podemos estar trabalhando, mas hoje o nosso foco principal é eu receber essa criança na atenção primária, na minha UBS, no meu posto de saúde. Então, o que eu preciso dentro do PSSI, que é a sigla que nós utilizamos para a primeira semana de saúde integral, com a visita domiciliar? Eu preciso ter a garantia de acesso dessa criança e dessa puérpera na minha UBS na primeira semana. Eu preciso fazer o acolhimento da mãe e do bebê com uma escuta qualificada, tá? A escuta qualificada, ela é fundamental. Eu preciso ouvir as queixas dessa mulher e entendê-la. Ouvir não é só ficar ouvindo e escrevendo. Eu preciso olhar, sentir, observar principalmente, tá? Para que numa observação eu possa fazer o quê? Uma boa avaliação e, consequentemente, eu poder orientar naquilo do que ela anseia realmente. Porque se nós não tivermos uma escuta qualificada, né, de qualidade, nós vamos ter perdas bem severas. Porque muitas das vezes nós não atentamos para a queixa dessa mulher. Não, isso é assim mesmo. Mas toda criança passa por isso. Nem toda criança é igual a outra. Nenhum parto é igual ao outro. Mas o meu filho eu tratei dessa forma. O seu filho, mas o meu é diferente. Nenhuma gravidez é igual a outra, nenhum parto é igual a outro, nenhuma criança é igual a outra. Nós precisamos trabalhar em grupo, sim, mas individualmente as questões do acolhimento. E o atendimento nos primeiros 5 dias de vida, o foco é observar, avaliar e orientar. E aí, o que nós temos? Quando eu faço a captação do RN pela equipe básica, o que eu preciso, gente? Primeiro ponto, a assistência à saúde desse recém-nascido na UBS deve começar logo após a alta da maternidade, como a Bárbara colocou muito bem, por sinal. E a equipe da UBS poderá captar essas crianças por meio de quê? Da visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido logo no 5º dia de vida da criança, tá? Pela declaração de nascidos vivos, aquela via rosa que fica. Agendamento realizado por profissionais de maternidade por telefone. Aqui em Manaus, o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de vinculação,
né? Não sei como é que vocês estão fazendo aí no interior do Amazonas, mas aqui na capital, quando a UBS faz a vinculação dessa gestante para a maternidade, para ela ir visitar a maternidade, conhecer a ambiência, conhecer os serviços que tem na maternidade, para ela criar esse vínculo entre a atenção, a UBS e a maternidade. Quando o bebê nasce, na alta, essa maternidade devolve mãe e bebê para a atenção básica e também fazendo esse link, essa ligação. Eles ligam para amarrar essa consulta, não deixar esse bebê ficar muito tempo longe, porque muitas das vezes você olha o bebê está saudável, meu bebê está bem, por que eu vou para uma UBS? Eu não preciso. Então, as mães acham que não tem necessidade de ir para a UBS na primeira semana, na segunda semana. Elas só vão daqui um mês porque tem a vacina para tomar. E, na verdade, nós precisamos resgatar isso e falar da importância que tem dessa primeira semana na vida dessa criança. O agente comunitário de saúde deverá fazer a visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido logo nos primeiros 5 dias após a alta e preencher o relatório de busca ativa. Vocês têm no material de vocês têm o formulário de busca ativa. Pode ser esse. Aqui em Manaus nós criamos a ficha da primeira semana de saúde integral, que ele pontua justamente os riscos para a mãe e os riscos para o bebê. Então, isso dá uma grande segurança. Depois, quem tiver interesse, eu posso estar passando por e-mail para vocês. Quais são os objetivos principais dessa visita? Orientar os pais sobre os melhores atitudes e comportamento em relação aos cuidados com o recém-nascido. Nós vamos já ver aqui num quadro. E identificar precocemente os recém-nascidos com riscos gerais de perigo. Tá? Também nós vamos ver no quadro aqui. Então, gente, é importante orientar os pais e verificar nessa visita quais são os riscos para o bebê. Vamos lá. O que nós temos aqui nesse quadro? Esse quadro, ele mostra quais são os cuidados com o recém-nascido, orientações durante as visitas domiciliares do ACS, do Agente Comunitário de Saúde. Em relação à higiene pessoal, o que nós devemos estar observando e orientando, né? Nós vamos estar orientando o banho diário e a limpeza do RN, orientar a lavagem das mãos antes de manipular o bebê, orientar que não se deve usar perfume ou talco no bebê, orientar a limpeza da região anal e perianal a cada troca de fraldas para evitar lesões na pele, isso é muito importante. E evitar que nas meninas a higiene, explicar que nas meninas a higiene da região anal e perianal devem ser feitas no sentido da vulva para o ânus. Então, são orientações básicas, mas que fazem uma grande diferença nos resultados para a vida saudável dessa criança. Em relação aos cuidados com o coto umbilical, o que nós temos? Explicar a importância de cuidar adequadamente do coto umbilical para evitar infecções. Uma infecção no coto umbilical pode levar à morte do bebê. Por isso, da importância da primeira semana dessa criança ter a visita e ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Manter o coto umbilical sempre limpo e seco. Após o banho, depois de secar bem o umbigo, envolvê-lo em uma gaze embebida com álcool absoluto ou hoje, o que nós preconizamos para nós aqui do Norte e Nordeste? Depois da boa limpeza do umbigo, nós deixamos o umbigo livre, sem nada, não cobrindo com nada, tá? Você deixa ele livre e deixa só a fraldinha por cima, nada mais do que isso. Não cobrir o umbigo com faixa ou esparadrapo. Desaconselhar o uso de moedas. Lembram que os nossos antigos usavam muito moeda? Não sei se aí com vocês ainda tem essa prática, mas tem que ser desaconselhável. Fumo ou qualquer outra substância para curar o umbigo, tá? Então, é muito importante também, gente, que a cada troca de fraldas, né, o umbigo ele seja higienizado. Por quê? Sabe-se que as fezes do recém-nascido são líquidas, né? Há situações, às vezes, das fezes
se aproximarem da região periumbilical. Então, é muito importante a cada troca de fraldas higienizar o coto umbilical também. Valeu, obrigada, Bárbara. Agora vamos para a higiene do ambiente. Olha só, até isso é necessário para o bom desenvolvimento dessa criança e segurança, né? Nós temos que pensar na segurança dessa criança. E em relação ao ambiente, nós precisamos cuidar das roupas do recém-nascido, mantendo-as limpas. Limpas, ferver a água do banho se essa não for tratada, manter limpo o lugar em que o RN dorme, né? E manter a casa arejada e usar mosqueteiro se necessário. Lembrar também uma coisa muito importante em relação ao ambiente, porque aí está focando na higiene, mas na hora que for dar o banho do bebê, é importante fechar as janelas, as portas, por causa daqueles ventinhos que, né? Aí no interior é muito comum aquele ventinho friozinho, né? Então, é importante a gente ter todo esse cuidado na hora do banho com o bebê, tá? A hipotermia é um outro perigo também para o bebê. Então, nós temos que ter todo cuidado para mantê-lo sempre aquecidinho. E aí, gente, que tipo de sinais de perigo essas crianças podem apresentar entre a primeira semana até os 2 meses, né? Segundo o nosso IDP, que é Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância, o Ministério da Saúde recomenda que nós tenhamos cuidado, né, em relação a esses sinais de perigo para esses bebês, né? Então, nós vamos ver aqui, por meio da visita domiciliar, o ACS precisa ver ou o ACS ou mesmo a equipe da estratégia da família como um todo. Convulsões nessas crianças, a mãe refere que a criança começa a tremer, né? Então, isso é muito importante, ouvir também a mãe e anotar os sinais que as mães relatam da criança. Bebês mais molinhos, parado e com choro fraco, ou um bebê gemente, não pega o peito ou não consegue se alimentar, é outro sinal de alerta para nós. Febre, temperatura igual ou maior que 38 graus, temperatura baixa, igual ou menor que 35,5, diarreia, umbigo vermelho e ou com pus. Esses são sinais de alerta para nós profissionais. Pústulas na pele, pele amarelada, rostinho amarelado, os olhos amarelados, placas brancas persistentes na boca. Então, gente, esses são os principais sinais de perigo ao visitar, na hora da visita da primeira semana. Se esse bebê apresentar um desses sinais, nós precisamos imediatamente, larguem tudo e levem a mãe, bebê e a família, se quiser, para a UBS. Tá? E acionem o médico para uma avaliação urgente. Você não é para levar para o hospital, mas levem primeiro para o médico da UBS, para a enfermeira da UBS avaliarem, tá certo? Então é importante isso. Outra atenção importante em relação a esses sinais. O ACS, ele deverá observar o RN e perguntar aos familiares sobre a presença desses sinais aqui, tá? Sendo detectado qualquer anormalidade, aí, foi o que eu falei, encaminhar imediatamente, né? Se nenhuma alteração for constatada, o ACS deverá orientar a mãe a procurar uma UBS juntamente com seu filho para a primeira consulta da criança. Se neste intervalo for observado qualquer alteração da mãe ou do recém-nascido, deve-se procurar a UBS imediatamente. Esse cuidado, gente, ele é fundamental porque foi comprovado, nós temos evidências que ao atender, ao visitar e atender esta mãe e este bebê na primeira semana de vida, nós conseguimos diminuir consideravelmente tanto a morte materna quanto a morte neonatal. Porque o neonatal, ele vai até os 28 dias de vida. Então, esse bebê, o índice de mortalidade neonatal nesse período é muito grande, gente. Nós estamos passando por um momento muito delicado em relação à mortalidade neonatal. Os índices, os números estão aumentando e nós estamos
dormindo no ponto. Por quê? Porque nós não estamos usando as das boas práticas. Se nós utilizarmos a primeira semana de saúde integral da criança como estratégia para reduzir essa morte neonatal, você vai perceber a diferença aí no seu interior, aí no seu município, na sua UBS, você vai perceber essa diferença. E é visível isso. Hoje nós temos uma ficha, como eu falei para vocês, que é uma ficha só de marcar. Uma ficha muito simples, que não deixa passar nada desses sinais. Qualquer sinal de perigo para a mãe ou para o bebê, você faz a pergunta, né, faz a entrevista com a mãe, rapidinho você tem um diagnóstico situacional da situação dos dois. E aí, de qualquer maneira, como foi orientado, mesmo que ela não apresente nada, mas eles dois precisam passar por uma avaliação médica como primeira consulta. Então, isso é fundamental. Esse aí é o padrão ouro para nós reduzirmos mortalidade. E assim, gente, é muito importante essa procura pela unidade básica de saúde, né? Então, nessas situações em que esse bebê é avaliado pelo profissional da unidade básica de saúde, ele vai fazer um julgamento, né? Ele vai verificar se as demandas desse bebê são demandas de alta complexidade. Então, nas situações em que as demandas desse bebê são maiores, para além daquilo que a atenção primária oferece, é recomendado que esse bebê ou essa mulher retornem à maternidade onde ocorreu o parto, né? Então, a maternidade, ela tem corresponsabilização pela vida da mãe e do bebê até os 28 dias após o nascimento e da mulher até os 45 dias de pós-parto. Então, gente, agora nós vamos ver, vamos supor um bebê, uma mãe, sai da maternidade, chega no território. Como nós temos hoje a equipe da saúde da família, nós temos, cada ACS é responsável por uma microárea, não é isso mesmo? Né? Então, se eu sou ACS daquela microárea, eu sei que chegou um bebê na minha área. Então, se tem um bebê e uma mama puérpera, eu preciso ir lá visitar dentro das 48 horas. Eu tenho que, enquanto é minha responsabilidade, aquele binômio. Então, é importante que, se essa mãe e esse bebê não foram na UBS, eu preciso fazer a buscativa desse bebê. Então, a buscativa dos nascidos vivos pela UBS, ela deverá ser realizada de todos os recém-nascidos nas áreas de abrangência dessa UBS. Com ou sem estratégia de saúde da família, tá? Por mais que eu não tenha equipe de saúde da família, eu enquanto UBS, eu enquanto técnico, enfermeiro e médico daquela UBS, eu preciso fazer a buscativa dessa criança e dessa mãe. A buscativa deverá ser realizada pelo agente de saúde e, no impedimento deste, pela enfermagem da unidade responsável, sempre coordenados pela unidade de saúde e supervisionados pelo enfermeiro responsável. As crianças enquadradas nesses critérios de risco deverão ser consideradas crianças de risco e, consequentemente, deverão ter um atendimento prioritário. Muitas das vezes eu sei que em algumas situações vocês precisam até transferir essas crianças para cá, para a capital, né? Muitas das vezes devido você não ter um profissional, um pediatra ou um profissional, um suporte maior para o atendimento. Que pena que está pequeno aqui, até eu mesma não estou conseguindo, não sei se vocês estão conseguindo ver esse fluxo, mas o fluxo de atenção, né, dessa criança, de um bebê de risco habitual, que é aquele bebê maravilhosamente bem, né, não vou falar do bebê de alto risco, que esse bebê de alto risco, com certeza vocês, na grande maioria, vocês encaminham para cá, para Manaus, não é isso? Então, o bebê de alto risco, né, nós vamos ter que identificar as queixas dessa mãe, né? Se ela tiver queixa, né, seguir o fluxo das queixas da criança. E aí, muitas das vezes, pode vir para cá. Se não, ela não tem nenhuma queixa,
qual é o segmento do atendimento? São as orientações das vacinas, o aleitamento materno, nós temos que manter o aleitamento materno 100% para essa criança, e nós, profissionais de saúde, apoiando essa mãe, verificar o ganho de peso dessa criança por meio do crescimento e desenvolvimento registrados na caderneta de saúde da criança, e os cuidados gerais dessa criança, né? Então, esses são os cuidados que toda orientação e cuidados que nós devemos dar na puericultura. E agendar as consultas de rotina dessa criança de risco habitual. Como seria, o que se recomenda hoje, né, pela puericultura? O acompanhamento na UBS, 7 consultas no primeiro ano de vida e no terceiro ano, aliás, 7 consultas no primeiro ano de vida e 3 no segundo ano de vida. Isso é fundamental, nós termos isso bem registrados e atrasado na caderneta de saúde da criança. Lá na última página da caderneta tem um agendamento. Então, lá nós vamos fazer passo a passo o atrasamento, assim como nós atrasamos a vacina. E a avaliação pelo pediatra das UBSs, com 6 meses, 12 meses, 18 e 24 meses. Então, esse aqui é o protocolo mais atual que a gente vem trabalhando com as crianças na UBS. E a nossa responsabilidade está acima de o processo de trabalho da atenção primária, ele é fundamental para que nós possamos garantir a garantia do acesso e a garantia dos direitos dessa criança, não só da criança como da mãe. No momento que eu faço o acompanhamento dessa criança, eu também estou fazendo a consulta do puerpério, que o puerpério está muito esquecido nas nossas unidades, né? Nós temos que fazer o acompanhamento do binômio, e é direito da mãe e é direito da criança, tá? Então, gente, nós queremos o quê? O que a gente espera, né, de todo esse trabalho? Nós esperamos que essa mãe e esse bebê mãe, bebê e pai, ou acompanhante, ou família, vá para casa saudável, né? A mãe viva, o bebê vivo, que nós estamos cansados, né? É tão bom ver uma imagem de um bebê, de uma criança saudável, mesmo que sujinho de areia, de correr no quintal. Nós queremos as crianças correndo no quintal, pisando na areia, no chão, na grama, tomando banho no rio, subindo nas árvores, que nós já fizemos isso, né? Quantas vezes nós não fizemos isso? Essa criança que nós queremos, porque nós estamos cansados já de ver tanta morte, né, de criança, de mulheres em trabalho de parto, no parto. Então, nós almejamos hoje, né, finalizando todo esse trabalho, que nós tenhamos, né, um banho de ideias, de troca de experiência, para que nós possamos, pelo menos, sair daqui com um plano de ação, né? Aí onde você está, no interior do Amazonas, reunir com a sua equipe multidisciplinar. Não adianta só trabalhar o enfermeiro, ou só o médico para um lado. Nós temos que chama todo mundo e vamos fazer um plano de assistência. Nós estamos à disposição para ajudar vocês, lá na Ana Braga. Eu, além de ser da Benf, eu sou lá da Sensa Manaus. Vários colegas estão nas maternidades. As nossas residentes da obstetrícia também podem ajudar, a UEA, a UFAM. Então, nós temos como ajudar, gente. Nós vamos utilizar esse instrumento, esse material, essa telesaúde, para que a gente possa estar trocando ideias, experiências. Nós precisamos estar juntos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como o nosso foco é a mãe e o bebê, materno-infantil, né? Então, nós concluímos a nossa apresentação, né? Nós concluímos colocando aí o nosso e-mail, que é abenfoam@gmail.com. Esse e-mail, vocês podem estar trocando alguma informação, solicitando algum material que a gente possa estar passando por e-mail para vocês. Tá? Nós estamos à disposição. O Conselho Regional de Enfermagem, por meio da
Comissão Técnica da Saúde da Mulher, que eu e Bárbara participamos, somos membros dessa comissão no Conselho, nós podemos estar ajudando também vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade numa técnica da saúde da mulher que vocês queiram parecer do Corém, vocês mandem para o Conselho. É importante que a gente esteja sempre se falando, que é a maneira que nós temos para estar ajudando vocês. Agradecer a cada um município aqui presente, né? Eu tive a oportunidade de anotar Apuí, Manicoré, Parintins, Nhamundá, Anori, Humaitá, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Quari, Fonte Boa, Uarini, Japurá e Manaus, com o Horácio, né? E as residentes de obstetrícia da UEA, que estão aqui presentes, né? Então, assim, agradecer imensamente a parceria da UEA, da nossa Universidade Estadual do Amazonas, por meio da Telesaúde. Muito obrigada por esse apoio, por esse momento tão maravilhoso que nós tivemos com o interior do Amazonas. Nós tivemos a oportunidade de participar da participação de 18 municípios nesses 3 dias de evento. Então, para nós, isso é um avanço muito grande, tá? Agradecer imensamente a participação de todos.